Bom dia, hoje é terça-feira, 19 de maio, estamos ao vivo pelo Facebook da Prefeitura, pela Rádio Educativa FM, pela TV Câmara de Rio Preto e agora também em alta resolução pelo canal da Prefeitura no YouTube. Hoje, quem vai atualizar os dados sobre a pandemia de coronavírus em Rio Preto é o assessor especial da Secretaria de Saúde, André Baitello. Bom dia, doutor. Bom dia. Bom dia, Ademir. Bom, inicialmente, nós temos hoje pacientes atendidos com estado gripal, um número grande, aí, 6.113 pacientes. Foram testados 3.612 desse total de 6.113, que dá um percentual de 59% de coleta de exames. É um número bastante alto para a nossa situação no nosso país. Talvez um dos municípios que mais testa hoje é o município de São José do Rio Preto. Nós temos confirmados 459 casos. Lembrando que ontem a gente tinha 455. Houve um pequeno aumento de 4 casos. Tá? Número de óbitos, nós estamos com 16 óbitos, que dá um percentual de óbito de 3,48. O número de recuperados de 138, o número de profissionais de saúde contaminados 110 e o número de síndrome respiratória aguda grave testados para o Covid de 78 pacientes. O nosso coeficiente de incidência é de 100 casos para cada 100 mil habitantes. Lembrando que esse indicador vem aumentando, né? É lógico, à medida que a gente vai testando mais e vai identificando mais pacientes, o nosso coeficiente de incidência por 100 mil habitantes vem aumentando. Nós estamos hoje com 100 casos. Próximo. E então, aí está o coeficiente de incidência, né? Comparativamente com o estado de São Paulo e com o Brasil, a gente provavelmente vai se aproximar desses, tanto do estado quanto do Brasil, isso porque nós estamos testando bastante, né? Proporcionalmente, a gente testa muito mais do que o estado de São Paulo e do que o Brasil. Quanto aos indicadores de letalidade, de mortes, o nosso indicador está em 3,49, enquanto do estado 7,67 e do Brasil 6,61. Próximo. Nessas curvas, a gente vê o nosso aumento do número de casos ao longo das semanas epidemiológicas, né? Então, em vermelho, é o número total de casos, em azul, o número de casos testados pelo protocolo do Ministério, ou seja, para os pacientes que têm síndrome respiratória aguda grave, que são internados. E em amarelo, os pacientes do projeto Sentinela, que são 198 casos. Então, o nosso número de casos hoje é predominantemente ainda dos casos internados, mas provavelmente o número de casos testados do projeto Sentinela em breve vai passar o número de casos testados nos hospitais. Próximo. Aqui são curvas para mostrar como é o comportamento habitual ao longo dos últimos anos, da última década aí, da síndrome respiratória aguda grave, que está em azul. Então, vocês veem que em azul a curva gira em torno de 20 até 50 pacientes nas semanas epidemiológicas, e em vermelho é a nossa curva, no nosso momento atual, mostrando que a partir da 12ª semana, ou seja, a partir do mês de março, a gente tem uma grande elevação dos números de casos, como a gente pode observar no traçado em vermelho, né? Então, isso se deve principalmente ao aumento dos casos de Covid que vem acontecendo nesse ano. Então, é importante entender que, além do Covid, existe um aumento global das doenças respiratórias neste ano também, né? Que a gente já vinha
ressaltando isso nas últimas apresentações. Então, hoje, a gente tem, no município de São José do Rio Preto, 534 casos de síndrome respiratória aguda grave notificados, 80 permanecem internados, né? Lembrando que ontem a gente tinha 92 e hoje a gente tem 80, tá? Isso indica uma discreta diminuição. Pode estar indicando uma estabilização dos casos no município. Pode estar indicando, isso é muito precoce, é um dia só de mudança, lembrando que esses casos mudam dia a dia, hora a hora, então mostra uma diminuição de um dia para o outro, né? Mas lembrando, a situação ainda é a mesma, né? Não houve grandes mudanças, sendo que 52 pacientes estão em enfermaria, em leitos de enfermaria, e 28 pacientes em leitos de UTI, que são os pacientes mais graves e com maior risco de mortalidade. Obrigado, doutor, pelas informações. Gostaria até de saber do senhor. Há aí uma sombra de boa notícia, né, que a gente começa a ver. Mas o isolamento, agora é o momento de aumentar esse isolamento, de pegar firme nesse sentido, né? Certo. Um dos pontos fundamentais no controle dessa epidemia é o isolamento social, o distanciamento social. Então, não é hora de a gente abrir o flanco aí, né? Porque a gente pode ter uma surpresa ruim. Vários países fizeram isso e tiveram momentos de descontrole da epidemia, né? Então, o isolamento social é a principal medida que se tem para o controle dessa doença ainda. Bom, em relação ao isolamento social, ontem um decreto do prefeito, publicado hoje, determina o fechamento de barbearias e salões de beleza. Qual o motivo desse decreto? Olha, veja bem, o município tem que cumprir o decreto estadual, né? Quando isso não é feito, a gente sofre penalidades do Ministério Público, sofre ação do Ministério Público. Então, com o objetivo da gente seguir o decreto e não sofrer essas possíveis penalidades, o município, nesse momento, preferiu manter o decreto estadual. Nós temos a situação que continua, infelizmente, de algumas aglomerações, principalmente região da Represa, e também continua ali a situação próxima ao condomínio Quinta do Golfe. O que o comitê tem feito em relação a isso? Olha, a gente sempre vem orientando que é fundamental o uso de máscaras, lavagem das mãos, várias vezes ao dia, com sabão, água e sabão e álcool em gel. E a outra medida, talvez até a mais importante de todas, é o distanciamento social, evitar aglomerações, né? Então, sempre que isso é identificado, a gente tem que orientar a população, pedir para que evitem aglomerações, para que se mobilizem o mínimo possível, então que fiquem mais em casa sempre que possível. Então, quando ocorrer essas aglomerações, o município terá que fazer intervenções com a guarda, com a polícia, orientando as pessoas a evitarem essas aglomerações. Tá certo, agora a gente segue para as perguntas enviadas pelos jornalistas. A primeira é do Rodrigo Carraro, ele é da Rádio CBN. Ele pergunta por que o comitê gestor orientou a prefeitura a não antecipar feriados, visto que é o intuito aí de aumentar a adesão ao isolamento, que segue baixo na cidade. Olha, a situação dessa epidemia no mundo e no país é bastante heterogênea. A nossa situação no município de São José do Rio Preto, graças às medidas que foram tomadas em tempo certo, nós consideramos que não é o momento de aumentar o prejuízo econômico que vem causando esses feriados. A nossa situação é diferente da situação de São Paulo, né? São Paulo está numa situação dramática. A nossa situação não é assim. Nós temos
condições de atender a população com qualidade, temos leitos hospitalares disponíveis, mas temos uma epidemia em curso. Mas São Paulo é outra necessidade. Então, diante disso, né, sabemos que nós precisamos aumentar o isolamento, mas acreditamos que essa medida não cabe para o município de São José do Rio Preto. E a outra pergunta aqui é da Madeline Boer, ela também é da Rádio CBN. Ela afirma que estava previsto para chegar nas farmácias testes de coronavírus. A Secretaria de Saúde, ela pergunta se tem informação sobre esses testes e se eles chegaram e qual o posicionamento do comitê sobre a coleta de amostras dentro das farmácias, se isso facilita o serviço ou se é arriscado. Olha, veja bem, nós tivemos conhecimento, né, sobre a chegada desses testes que serão realizados em farmácia. O município elaborou, junto com a Vigilância Sanitária, uma nota técnica determinando como deve ser feito esses testes. Primeiro, deve ter toda a questão de controle técnico, né, próprio de quem faz isso. Segundo, eles têm que cadastrar os pacientes, notificar os testes e comunicar à vigilância epidemiológica. E isso obedece a notas técnicas que o município já dispôs pelo Comitê Gestor do enfrentamento da pandemia. Ou seja, é importante que os resultados desses testes constem das estatísticas que a gente divulga aqui diariamente. É fundamental estes testes entrarem na nossa casuística, porque isso pode ajudar, mas também devem seguir normas, né, de qualidade. A gente teve notícia também de vários testes falsos, então nós precisamos tomar cuidado com isso. Os testes têm que passar por um critério, têm que ser adequados e tem que seguir essas normas da vigilância sanitária e da vigilância epidemiológica. Tá certo, muito obrigado, doutor, pelas informações. E assim nós encerramos essa transmissão ao vivo, lembrando que o vídeo ficará disponível no portal da Prefeitura de Rio Preto, numa página especial criada para atualizar os números da pandemia do coronavírus. Por favor, fique em casa e tenha um ótimo dia.